Irmãos, nós vamos dar sequência aos estudos que nós estamos fazendo da carta aos Hebreus. Hoje nós vamos falar do capítulo 6, versículos de 9 a 12. E o título da mensagem já diz que você já começa a perceber que a perseverança dos que herdarão a promessa. Eu fiz esse título de propósito para dizer que a vida cristã não é uma vida estagnada. A vida cristã não é uma vida parada. A vida cristã não é uma vida de que não, eu estou salvo, então eu não preciso fazer mais absolutamente nada. Isso é um equívoco. Que nós, como cristãos, nós precisamos perseverar, nós precisamos caminhar. Eu acho interessante uma ilustração que o Augusto Nicodemos fala, que a vida cristã é o seguinte: se você subir numa bicicleta e você não pedalar, você cai. Então a vida cristã é justamente isso, é alimentando, é perseverando, é buscando o Senhor, é orando, e o Senhor vai nos alimentando, vai incomodando os nossos corações. Não há final neste processo. Nenhum de nós podemos chegar e dizer assim: eu já sei tudo do Senhor, eu já sei tudo da palavra, eu já sei tudo de Cristo, o meu relacionamento com o Senhor é tamanho que eu não preciso de mais nada. Ninguém pode fazer isso, porque não existe um final nisso. O final vai ser só o dia que o Senhor voltar. Só para a gente recapitular aqui, aqueles que não acompanharam, a carta aos Hebreus, ela é uma advertência. No final do livro de Hebreus, a gente vê que o autor diz assim: esta é uma carta de advertência. Então, ali são alguns capítulos que o autor, que nós não sabemos quem escreveu, ele faz uma advertência para aqueles irmãos que estavam no judaísmo e abraçaram e foram convertidos e agora está no cristianismo. Eles no judaísmo, eles não tinham todas aquelas perseguições. Agora, no cristianismo, a salvação pela graça, a vida com Cristo, eles estavam sendo extremamente perseguidos, a ponto de alguns já terem sido mortos por causa do cristianismo, outros terem perdido as suas casas, os seus bens, as suas famílias, e alguns deles já tinham voltado para o judaísmo. E a carta é escrita justamente para aqueles que ainda não tinham voltado, mas estavam dizendo: puxa, será que realmente ser cristão é isso aqui? E o autor está dizendo: fique firme, persevera, não volte atrás, porque não há nada melhor do que Cristo. Fique firmes, a perseguição é grande, mas haverá vitória, há uma promessa, e aqueles que perseverarem até o fim herdarão essa promessa. Então a carta ela se desenrola em cima, resumidamente, disso, e nós vamos falar a respeito desse tema agora, que é a perseverança dos que herdarão a promessa. É no capítulo 6, do versículo 9 ao 12, eu vou projetar os textos aqui, mas você pode acompanhar aí na tua Bíblia. Diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para com a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam a promessa. Esse versículo 9, que ele fala justamente isso: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Aqui há uma clara separação entre estes irmãos e aquele outro grupo que nós falamos, e eu vou citar daqui a pouco, do grupo da mensagem anterior, que é justamente o grupo de Efésios 4, de Efésios 6, de 4 a 8, aonde ele fala de um grupo que estava voltando, de um grupo que estava apostatando, ou de um grupo que tinha experimentado a palavra, tinha experimentado um pouco da igreja, mas tinha voltado atrás. Há um perigo
Havia um perigo iminente da apostasia. Havia um perigo muito grande daqueles irmãos não resistirem às tentações e voltarem ao judaísmo. Então, essa advertência ele faz referente a Hebreus 4, 6, de 4 a 6, que diz assim: é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial e que se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Muitas pessoas pegam esse texto para defender que crentes perdem a salvação. Aqui está dizendo que perde a salvação. Não, absolutamente não. Esse texto não fala nada sobre perda de salvação. Esse texto ele fala sobre uma advertência de pessoas que foram para a igreja, experimentaram alguma coisa na igreja, tinha até uma linguagem de crentez, saudava com a paz do Senhor, graça e paz, irmãos, participou da ceia, foi até talvez ser batizado, conheceu o pastor, mas nunca creu no Evangelho. E nós temos diversos exemplos disso na Bíblia, nós temos diversos exemplos disso dentro da igreja. Quantos de nós que conhecemos pessoas que participaram conosco, que você botava a mão no fogo e dizia assim: rapaz, esse é crente, de repente foi embora e começou a praguejar e falar que não cria mais naquilo. Então é justamente sobre isso. O texto que eu falei há pouco, de Hebreus 6:9, ele faz uma advertência, ele faz uma clara separação entre estes irmãos e estes agora, entre aqueles irmãos, melhor dizendo, e estes agora, quando ele diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Com relação a vocês, nós esperamos coisas melhores. Com relação a vocês, nós estamos convencidos de que vocês não fazem parte daquele grupo, de que vocês estão firmes, de que vocês não estão apenas experimentando ou degustando da palavra, degustando do Evangelho, mas vocês estão vivendo, vocês estão perseverando, vocês estão caminhando, vocês estão buscando ao Senhor. Mas há também uma expectativa melhor com relação a esses irmãos. Ele afirma, o autor afirma, que estava convencido de que esses irmãos, eles faziam parte de uma outra relação. E Paulo, escrevendo a respeito deste assunto, ele pega uma passagem onde ele é bastante severo na sua fala, em Filipenses 3,18, que ele chama o seguinte, que pessoas que estavam no meio da igreja e que abandonaram, Paulo os chama de inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3,18 diz assim: muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Presta atenção no detalhe: muitos andam entre nós. Quando João vai abordar esse assunto, ele diz assim: o nosso meio. Se saíram do nosso meio, é porque andava no nosso meio, porque conversava conosco, porque tinha participação conosco. Mas se saíram do nosso meio e foram para outro lugar, aí João completa: foi porque nunca participou conosco. Então, tinha no meio da igreja esse tipo de situação, de pessoas que andavam no meio da igreja, que participavam da igreja, mas que nunca tinha crido. Mas com relação a esses irmãos, enfatizando mais uma vez, o autor espera neles, confia que o Senhor esteja trabalhando de forma diferente com eles. E o autor o chama, a única vez no livro de Hebreus, de amados. Amados, que palavra maravilhosa. Estamos persuadidos de vocês, ó amados. Esse amados parece tão simples, mas não é. Esse amados, ele vem justamente para fazer essa diferença que eu disse para vocês,
entre aqueles que experimentaram e foram embora e este grupo que está perseverando e que o autor está persuadido de que, com relação a este grupo, ele espera coisas melhores. E este, amados, ele faz mais uma separação. Se você pegar no versículo, no texto passado, Hebreus 6, acho que 9 ou 10, ele faz uma analogia da terra. A terra que produz erva fértil e a terra que produz espinhos e abrolhos. Este, amado, é justamente a diferença entre aquela terra que produzia espinhos e abrolhos e a terra que produz erva fértil. Aí eu pergunto para nós, e eu me incluo nessa, que tipo de terra que nós somos? Que tipo de terra que eu sou? Eu produzo espinhos e abrolhos ou eu produzo erva fértil? Que grupo que eu pertenço? A esses que o autor está dizendo, olha, cuidado que esse experimentou, mas nunca creu? Ou o Senhor pode dizer assim para mim, com relação a você, eu estou confiante de que daí vai sair coisa melhor. Havia algo melhor do que voltar atrás, irmãos. Havia algo melhor do que voltar atrás. Havia uma promessa feita. Uma promessa, e essa promessa, o Marco leu aqui o texto de João, que ele fala de Tomé. No final, aqueles que virão a crer pela minha palavra ou pelo meu nome. Nós estávamos estudando na quinta-feira a oração de Jesus Cristo em João 17, que fala também sobre isso. Aqueles que virão a crer através do meu nome. Há uma promessa para o povo de Deus, de morar num local diferente. Queridos, nós somos peregrinos numa terra. Nós não temos moradas aqui. Nós estamos de passagem aqui. Aqueles que verdadeiramente crêem no Senhor. Há uma promessa feita. E no próximo estudo eu vou falar sobre isso. Não é uma promessa feita por mim, Márcia. Não é uma promessa feita por você. Porque a minha promessa e a tua promessa, irmão, é falha. Eu e você, nós prometemos e às vezes nós não cumprimos. É uma promessa feita por um Deus que não muda. É uma promessa feita por um Deus que não falha. É uma promessa feita por um Deus que não acorda segunda-feira de mau humor. É uma promessa feita por um Deus que não se altera. É uma promessa feita por um Deus que não faz o seguinte, sabe aquela promessa que eu fiz para o seu irmão? Eu mudei ontem. Não, é uma promessa eterna, é fidedigna, é real. É a promessa de que nós vamos morar com Ele para sempre, na vida eterna. Paulo fala alguma coisa assim, que se nós tivéssemos um pouquinho de noção do que tem preparado para nós, todas essas dificuldades aqui, elas é momentâneo. Falamos isso quinta-feira. Todos esses problemas que nós passamos aqui são momentâneos, são passageiros. Só que às vezes nós damos mais valor às coisas temporais, passageiras, do que às eternas. Há uma esperança, irmãos. Há uma esperança. Só que a vida do cristão, a minha vida e a sua vida, se você crê verdadeiramente, não é uma vida parada. Não é uma vida cristã estática, não é uma vida cristã sem propósito, é uma vida cristã que persevera, que caminha, que busca o Senhor, que ama o Senhor a ponto de se relacionar com Ele constantemente. Constantemente, essa é a vida nossa como cristãos. E é interessante que essa advertência, ela soa do tipo assim, vigiai e orai. Essa advertência, ela soa ainda como não vos conformeis com este mundo. É uma advertência que quando a gente olha para o Evangelho, aquela passagem de quando Jesus está à mesa, e aí ele fala assim, olha, eu escolhi vocês, todos, vocês 12 eu escolhi, mas um de vocês vai me trair. Você imagina como que os apóstolos receberam essa passagem? Vocês 12 eu escolhi, mas um de vocês vai me trair. Qual é o efeito que causou essa fala de Jesus? Senhor, sou eu? Por um acaso sou eu, Senhor? Eu não quero ser o traidor. Eu não quero, Senhor, ser o traidor.
gerou esse efeito? É justamente isso. O efeito de que nós precisamos estar vigiando. O efeito de que nós precisamos não nos conformar com este mundo, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Vou fazer uma pergunta para vocês. A tua oração muda a vontade de Deus? Não. Não. Jamais que a minha oração muda a vontade de Deus. A minha oração muda a minha forma de entender e compreender a vontade de Deus na minha vida. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A minha é egoísta, perversa, a minha é interesseira, a minha tem um monte de coisa. Mas a dele é boa, agradável e perfeita. Dando sequência aqui, irmãos, o versículo 10 diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Irmãos, Deus jamais é injusto. Deus jamais é injusto, nunca ele é injusto. Só para eu dar uma sequência, eu vou pegar um texto aqui de Romanos 1, 16, 17, para dar uma enfatizada aqui nesse assunto, que diz assim, ó: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ou todo o que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Se nós pegarmos este versículo aqui, 6:10, isoladamente, eu vou dizer para você que a salvação é por obras. Vamos ler de novo o versículo. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis ao santo. Se nós pegarmos esse versículo aqui, totalmente isolado, por isso que a gente tem falado. Irmãos, quando nós vamos ler a Bíblia, não leia um versículo, leia o contexto. Porque se nós pegarmos um versículo isolado, nós vamos compreender a Bíblia isoladamente, e muito perigoso isso. Se nós pegarmos esse versículo aqui isolado, vai parecer que a salvação é por obras. Mas, de forma nenhuma, a salvação nunca foi por obras. E nunca será por obras. Salvação no Velho Testamento foi pela fé, salvação no Novo Testamento é pela fé. Deus, ele não é injusto, só que a salvação jamais foi e jamais será pelos nossos méritos. A salvação é pela graça e pelos méritos de Cristo, não pelo meu e nem pelo seu. Em toda a Escritura está claramente evidenciado que não existe outra forma de salvação a não ser pela graça e pela misericórdia do Senhor. Pois é, o fato de Deus prometer recompensar as obras depende da promessa graciosa pela qual ele nos adota como filho, bem como nos reconcilia consigo mesmo. Queridos, há alguma dúvida em nós de saber que nós éramos inimigos de Deus? Alguém tem dúvida de que você era um inimigo de Deus? Nós não temos dúvida nenhuma de que quando nós nascemos, nós já nascemos em pecado. Nós não nos tornamos pecadores no decorrer da nossa vida. Nós nascemos em pecado. E como nós nascemos em pecado e pecadores, nós éramos por natureza, Efésios 2, nós éramos por natureza inimigos de Deus. Nós fazíamos tudo o que estava na nossa mente, no nosso pensamento, na nossa carne, e nós éramos por natureza filhos da ira. O Marco pregou aqui 1 ou 2 domingos passados, filhos do diabo. Chega a arrepiar quando a gente ouve um negócio desse, entendeu? Chega a dar um frio na barriga, porque nós aprendemos que todos nós somos filhos de Deus. Não é verdade. Nós nascemos filhos da ira. Eu falei isso aqui já, só que quando você chega no versículo 4 de Efésios 2, você tem um suspiro, porque diz: mas Deus, que é rico em misericórdia. Irmãos queridos, se não fosse a mão do Senhor nos resgatar, se não fosse o Espírito Santo
colocar sementinha ali no nosso coração, converter os nossos corações a Ele, nós ainda estávamos caminhando dos nossos pecados. Nós ainda estávamos servindo o inimigo, nós ainda estávamos achando que nós somos bonzinhos. Queridos, olha para mim como que eu sou bonzinho. Não, nós não somos bonzinhos. O Senhor teve misericórdia de mim e de você. Por isso que nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. E o versículo, irmãos, ele ressalta o serviço que aqueles irmãos tinham prestado para os santos, talvez alguns cristãos que já tinham morrido, ou talvez alguns que ainda estavam vivos, mas eles continuavam prestando o serviço, ajudando, cooperando. O livro de Hebreus vai falar um pouco mais para frente de pobres e viúvas. Possivelmente é estas pessoas que eles estavam servindo e ainda continuava servindo, sob pena de serem mortos por conta disso. Porque se o judaísmo pegasse eles, como cristãos, eles já eram perseguidos, eles poderiam morrer por conta deste serviço. Eles poderiam morrer por conta do Evangelho, morrer por conta de Cristo. É isso que o texto está dizendo. Vocês que serviram os santos e ainda continua servindo. Efésios 2:10, ele diz que nós como cristãos, nós precisamos fazer boas obras. Só que essas boas obras, elas não são causas de salvação, elas são consequências de uma vida salva. Efésios 2:10 diz assim, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, nós como cristãos precisamos, as boas obras precisam ser sinais da vida de cristãos, mas não como méritos, mas como graça, como misericórdia. Como que eu sei que a minha obra é boa obra e não obra de justiça? Como é que eu sei que eu estou praticando uma boa obra e eu não estou praticando uma obra de justiça? Qual a diferença, meu irmão? A diferença é que obra de justiça é carne, boas obras é do Senhor. A diferença é simples. Para onde vai a glória? Para onde vai a glória? Se eu fizer qualquer obra e eu reivindicar a glória para mim, isso é obra de justiça. Mas se toda boa obra, que a glória vai para o Pai, é isso que ele está dizendo aqui, feitura sua criada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Ele preparou para que andássemos nelas. Essa é a diferença. Para onde que vai a glória? Para você ou para o Pai? Pois é, nós concluímos então, irmãos, neste versículo, que Deus não está quitando nenhuma dívida para com o homem. Ele não está quitando uma dívida para nós aqui. Não há nada nas nossas vidas, nas nossas obras, que justifique que o Senhor precisa pagar alguma coisa que nós fizemos para Ele. O que Ele precisa nos pagar, Ele não precisa pagar. Ele já deu o seu Filho para nós. O Filho do Senhor Jesus morreu na cruz para nos dar uma vida eterna. Não precisa de mais nada. Isso é suficiente para nós. O sacrifício de Cristo foi, é e será suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Pois é, olha, eu quero ler Filipenses 1:6, que diz assim, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o final, até o dia de Cristo Jesus. A boa obra que completou em nós foi o Senhor. A boa obra que começou em nós foi o Senhor. E quem vai completar a boa obra em nós é o Senhor. A confissão de fé, nós estamos estudando de manhã, confissão batista. Mas a confissão de fé de Westminster, a respeito deste assunto, ele diz assim, presta atenção que maravilha, ele diz assim, não podemos
pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou a vida eterna. Vou ler. Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou a vida eterna, porque é grande a desproporção que há entre elas e a glória por vir, e infinita a distância que existe entre nós e Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, das obras, nem saldar as dívidas dos nossos pecados, pois como boas procedem do Espírito, como nossas são impuras e misturadas com tantas fraquezas e imperfeições, que não podemos suportar a severidade do juízo de Deus. Assim, depois que tivermos feito tudo quanto podemos, cumprimos tão somente o nosso dever e somos servos inúteis. É difícil a gente ver uma coisa dessa, né? Você, depois que nós fizermos tudo, aí eu falo, bom, agora eu sou o cara. Não, aí você é um servo inútil. Entendeu? Depois que você fizer tudo, aí você enche o peito e diz, você continua sendo um servo inútil. Porque é isso que nós somos, servos inúteis. Quando nós olhamos para as boas obras, nós achamos que podemos fazer. As boas obras, irmãos, elas glorificam ao Pai. Elas são obras que seguem o cristão. E não elas são feitas para você chegar e falar, Senhor, ó, o Senhor me deve uma pedra, hein? Porque eu fiz isso, aquilo e aquele outro. Nada disso. Nada de que nós façamos pode interferir na salvação. Nada. Ainda colaborando com este versículo, nós percebemos outras passagens na palavra do Senhor que fala justamente sobre isso. Quero dar sequência, o versículo 11 de Hebreus diz assim, desejamos, porém, olha aí que interessante o autor falar, nós queremos ou desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena salvação da esperança. Percebe o tema da mensagem de hoje? Perseverança. Então nós queremos que vocês continuem até o fim. Até o fim. A vida cristã é até o fim. A vida cristã não começa no sábado de manhã e termina no domingo à noite. Você já ouviu essa frase dizendo assim, ó, eu vou no domingo encher minhas baterias, porque aí eu vou gastar durante a semana. Ah, é? Sua bateria vai desvaziar às 10 horas da noite no domingo. Porque a vida cristã, ela não tem interrupção. Eu não vou domingo me encher do evangelho e esvazio. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A vida cristã, irmãos, é perseverança. A vida cristã é contínua. A vida cristã é relacionamento. A vida cristã é nós com o Senhor, a cada dia, e buscando, e clamando, e lendo a palavra dele, e clamando que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude. E quanto mais nós fizemos isso, mais porretada a gente toma, mais problemas vêm. Eu estava falando esse dia, quando a gente pede, Senhor, eu preciso de esperança, lá vem provação. Não é verdade? Senhor, me dá paz, lá vem tribulação. É desse jeito. Como que o Senhor aperfeiçoou? Como que Ele molda o caráter de Cristo em nós? É só nos dando coisa boa? Não. A Bíblia diz no próprio livro de Hebreus que o Filho aprendeu pelo que sofreu. E nós queremos virar... Isso o pastor Hélio costuma dizer muito bem aqui. Nós vivemos, não é, pastor? No mundo de lágrimas. Não é isso? No mundo de lágrimas. Isso aqui só vai ter fim, irmãos, no dia que o Senhor Jesus voltar. Enquanto lá vida cristã é perseverança. Nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Nós já recebemos perdão pelos nossos pecados, mas nós precisamos continuar. Você não vê nenhuma passagem na Escritura onde que alguém diz assim, chega, pronto, você já sabe de tudo. Não, vou até o fim. Perseverar, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia, persevere, busque o Senhor até o fim, continue, vai, porque o Senhor um dia vai voltar e aí nós vamos estar com Ele para todo o sempre. Pois é, e aqui há mais uma advertência, que é a advertência
para perseverança. Deixa eu ler mais uma passagem aqui para tentar esclarecer melhor. Diz assim, ó: a perseverança na fé cristã é necessária para receber a recompensa final. Nós queremos a recompensa, mas muitas vezes não queremos a perseverança. A perseverança na fé cristã é necessária para receber a recompensa final da salvação eterna, sendo, porém, garantida pelo fato de que Deus preserva todos aqueles que creem verdadeiramente em Cristo. Os cristãos perseveram pela persistência em meio ao desânimo e pressão contrária, mas somente são capazes de fazê-lo porque Jesus Cristo, por meio do Espírito, garante que todo cristão verdadeiro se mantenha firme até o fim. Isso é outra situação. Se você bater no peito e falar assim, eu me garanto, eu vou me manter firme, não vai. Não vai, não vai, não vai. Por que a gente faz? Por isso que eu estou falando, é a oração. Quem nos capacita a manter firme é o Espírito Santo. Quem nos ajuda nessa caminhada é o Espírito Santo. Quem que incomoda o teu coração a buscá-lo é Ele mesmo. Quem que cutuca para que a gente leia a palavra, que a gente busque. Agora, irmãos, por favor, não vá me fazer como nós já ouvimos certas vezes. Bom, já que é o Espírito Santo, então eu só vou ler a Bíblia o dia que o Espírito Santo mandar eu ler. Por favor, aí você não vai ler nunca, né? Porque aí é uma responsabilidade sua, responsabilidade nossa de querer buscar ao Senhor. Mas é o Espírito Santo que nos ajuda dia após dia. Porque, queridos, eu vou dizer para vocês com toda certeza, fé temporária não é fé salvadora. Coloca isso no teu caderninho aí. Fé temporária não é fé salvadora. Fé temporária é aqueles de Hebreus 6:4, que uma vez experimentaram, mas foi fé temporária. Fé salvadora é fé perseverante, é fé contínua, é fé no Senhor, é a busca contínua do Senhor. Na vida cristã não há espaço para paralisação. Vocês já ouviram alguém dizer assim, estou dando um tempo de Deus? Não existe isso. Não existe isso. Na vida cristã não existe paralisação. Na vida cristã não existe, eu estou dando um tempo. Na vida cristã é perseverança constante. O desejo é que esta perseverança continue até o fim. É isso que o autor está dizendo. Olha, eu desejo que vocês continuem até o fim, que vocês perseverem, independente das situações. Está passando por dificuldade, Panche? Está levando burdoada? Persevera. Regina, está difícil? Persevera. Está difícil, irmã? Persevera. Está difícil, irmão? Persevera. Persevera, porque o Senhor vai dar a vitória. Só que Ele dá outra coisa, no tempo dele, na forma dele, porque nós somos imediatistas também. Nós oramos hoje e queremos que o Senhor responda ontem. O Senhor, Ele tem o tempo, Ele nos molda também nessa situação, de fazer-nos esperar nele, saber que Ele está no controle de todas as coisas. Em Mateus nós vemos, quando Mateus 24, ele fala das coisas que aconteceria no tempo das dores, ele usa um versículo aqui, Mateus 24, 11 a 13, que se encaixa aqui no que nós estamos falando, que diz assim, ó: levantar-se-ão muitos falsos profetas, isso é só naquela época, né? Hoje não tem nada, né? E enganarão a muitos, absolutamente, só naquela época, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, aquele porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, nós estamos vivendo numa época muito difícil. Você que está visitando aqui hoje, dá uma olhada nesse texto aqui que está aqui, em Atos. Dá uma olhada nesse texto aqui. A responsabilidade nossa é de pregar, mas a sua de examinar é tanto quanto. E não só vocês que estão visitando, vocês que são aqui da comunidade. Olha aqui, Atos. E esses caras aqui, eles examinavam o que Paulo estava pregando. Imagina Flávio. Imagina o Flávio. O que Paulo estava pregando, ele examinava. Os bereanos, eles examinavam o que Paulo pregava. Agora o Flávio, filho, você tem que mandar repetir umas 4 vezes para ver se é verdade. Então, por favor, examine a Escritura, porque você responde. Não seja dependente do que as pessoas falam. Vá ler, vai estudar. E se você tiver uma dúvida, pergunta para o pastor.
Entendeu? Pergunta, pastor, eu não entendi isso. Vamos sentar, vamos conversar, vamos esclarecer. Nós não somos dono da verdade, mas nós, como diz o nosso querido pastor Paulo Bornelli, nós estamos sentando no ombro de pessoas mais experientes. Então, se nós não soubermos, vamos perguntar para quem sabe, até a gente chegar numa definição. Mas estudem as Escrituras, não fique na dependência, porque um profeta lá falou. Para com isso, vai ler o que diz a Escritura. E eu estou terminando. E este perseverar, irmãos, não é pensamento positivo, tá? Vai dar certo. Não é pensamento positivo. Perseverar no Senhor. Não é, olha, vai dar certo. Não é pensamento positivo. Isso aqui é perseverar no Senhor. E muitas vezes a gente ora e o Senhor responde diferente. Como é que é? Alguém disse que muitas vezes nós oramos e nós queremos ensinar como que Deus responde, não é? Senhor, eu estou orando, mas eu quero que o Senhor faça assim, assim, assim. Se o Senhor está ouvindo mesmo, então o Senhor faz assim, assim e assim. A gente ensina Deus a responder a nossa oração. Ô povo incrédulo que nós somos, não é, irmãos? Versículo 12. Para que não vos torneis indolentes. Eita, na igreja não tem ninguém indolente. Mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam a promessa. O que é indolente? O nome mais bonito para indolente é preguiçoso mesmo, você entendeu? Para que vocês não sejam preguiçosos, mas vocês sejam imitadores daqueles do passado. Irmãos, como é bom nós termos pessoas para imitar. Olha de quem eles estavam imitando. Se você pegar Hebreus 11, o autor coloca uma relação ali que ele denomina heróis da fé. Eles tinham quem imitar? Eles tinham Abraão para imitar, Isaac, Jacó, eles tinham Davi, eles tinham os pais, eles tinham os profetas, pessoas que foram longânimas na fé e herdaram a promessa. Eles tinham pessoas. Que maravilha a gente olhar. Hoje nós temos a palavra de Deus, todos esses homens estão aqui, tudo foi escrito para que nós pudéssemos ter a palavra do Senhor. Hoje o Marco pregou de manhã dizendo o seguinte, toda a revelação que o Senhor tinha que nos falar está na palavra dele. Tudo está aqui. Vamos falar com o Senhor, vamos ler a Bíblia. Existem pessoas que aqueles irmãos podiam imitar em nós também. Há um histórico de irmãos que perseveravam na fé e obtiveram a história. Eles conheciam a história de Abraão, como eu disse, de Isaac, de Moisés, de Arão. Sabiam que estes homens foram perseverantes, foram longânimos, passaram por perseguições, ou vocês acham que não? Vocês acham que Abraão, Isaac, Jacó, Davi nunca foram provados? Nunca tiveram problemas? Ah, tiveram, vocês podem ter certeza que tiveram. É só nós estudarmos um pouquinho como que eles morreram. Olha para os apóstolos, vai estudar como que os apóstolos morreram. Vai ver, um foi cerrado, outro foi arrastado pela cidade, outro foi crucificado de cabeça para baixo. A história nos diz isso. Vai ver as perseguições que passaram. Pois é, havia Nesse Hebreus 11, ele coloca uma relação, ali está pessoas que nós conhecemos, ali está pessoas que nós não conhecemos. Ali está Abel, ali está Abraão, ali está Enoque, ali está a meretriz Raabe, ali está homens e mulheres que nós não sabemos os nomes, e ali tem um versículo que eu leio aquele versículo e eu me emociono, que diz assim, homens dos quais o mundo não era digno. Pá, na nossa cara, não é? Homens dos quais o mundo não era digno. Homens que perseveraram, homens que não tinham medo, homens que enfiavam o dedo no nariz de reis e falavam, é assim porque assim diz o Senhor. Entendeu? Homens que foram usados pelo Espírito. Ó Senhor, usa-nos na Tua palavra, a pregar o Teu Evangelho. Tira de nós toda indolência, tira de nós toda preguiça. Leva-nos, Senhor, a pregar o Teu Evangelho, a testemunhar de Cristo Jesus, aonde quer que estejamos. Há uma
Nós estamos estudando um livro do A.W. Pink, que diz assim, enriquecendo-se com as Escrituras, e ele faz uma palavra fantástica, que se encaixa perfeitamente aqui no nosso estudo, que ele diz assim, se não houvesse promessa, não haveria fé. Se nós não tivéssemos a promessa feita de que o Filho voltaria para nos buscar, não teria fé? Mas como há uma promessa de que o Senhor vai voltar, nós temos fé de que isso vai acontecer, e nós temos esperança de que isso vai acontecer, e nós perseveramos na vida cristã, porque este é o nosso alvo, o alvo de que nós vamos morar com o Senhor, para todo o sempre. E agora terminando mesmo, ainda que a promessa seja de forma que às vezes nós, Senhor, quando vai acontecer? Essa promessa é o nosso muro de arrimo, não é? Essa promessa é a nossa sustentação, a promessa de que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. E essa perseverança, irmãos, ela não está isenta de perseguições, de tentações, de sofrimentos e de uma série de situações, porque cristãos passam por isso também, mas nós temos um vencedor, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo incomode o seu coração mesmo, para que você se renda diante dele, dobre o teu joelho, busque a presença do Senhor, entregue a sua vida a ele se ainda você não fez. Se você ainda não reconheceu que você é um pecador e carece da misericórdia do Senhor, que você faça isso. Você que está ouvindo pela internet também e que amanhã depois vai ouvir, se você ainda se você ainda acha que você é bonzinho, saiba que você não é bonzinho e que você precisa de Cristo Jesus. Só há uma solução, só há um caminho, é Cristo Jesus. Fora de Cristo, irmãos, não há salvação. Queridos, perseverem, daqui para frente não, de um tempo para trás até a volta de Cristo, as perseguições, os problemas, as dificuldades, não pense que vai melhorar, não vai, nós vamos continuar sofrendo, nós vamos passar por dificuldades, o Senhor tem moldado o caráter de Cristo em nós, e um dia isso vai acabar, porque nós vamos estar com Ele para todo sempre, amém?